Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Igreja Açores, nesta semana de reunião em Roma, convocada pelo Papa Francisco para debater as questões dos abusos sexuais na Igreja. Antes disso, a atualidade da Diocese de Angra. O Serviço Diocesano da Catequese e a Conferência Vicentina do Seminário de Angra unem esforços e vão usar as novas tecnologias para uma campanha quaresmal mais próxima dos mais novos. O padre Jacobo Vasconcelos, diretor do Serviço Diocesano de Catequese, explicou em que consiste esta iniciativa. Este ano, devido às novas tecnologias, que cada vez têm um maior destaque, nós resolvemos apostar nelas. E a campanha vai consistir num slide ou imagem que diariamente será publicada na página da Conferência Vicentina, na página do Seminário, na página do Serviço Diocesano de Catequese e também no sítio do Igreja Açores, que terá uma rúbrica para o efeito. Essa imagem consta de uma pequena passagem bíblica, uma pequena meditação e uma proposta de ação para o dia, para aquele dia. Esses subsídios foram preparados em primeiro lugar pelo nosso Bispo, que vai abrir a campanha na quarta-feira de cinzas. Depois contamos com a participação de todos os seminaristas, dos sacerdotes responsáveis pela catequese nas diversas ilhas dos Açores e depois, como ainda restavam alguns dias, resolvemos escolher de uma forma equitativa ou membros do secretariado diocesano, catequistas de diversas ilhas, etc., para que a campanha ficasse completa. Portanto, começa na quarta-feira de cinzas e acaba na quinta-feira santa. Gonçalo Brum é aluno do segundo ano do Seminário Episcopal de Angra e executou os materiais digitais. Como fazer, digamos assim, a parte digital, a parte que se desenvolve mesmo na realização dos flyers, que todos os dias irão ser disponibilizados, quer no Facebook ou quer mesmo todos em conjunto, que serão enviados para serem impressos. A prioridade foi escolher imagens e frases-chave para breves mensagens que captem a atenção dos mais novos no Facebook. Poderá ver estes conteúdos na página da Conferência Vicentina de São Tomás de Aquino ou na página do Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização, Catequese e Missões da Diocese de Angra. Na Praia da Vitória, as atenções estão viradas para a família e a ouvidoria pretende reunir as principais agentes da pastoral familiar. A formação acontece entre 11 e 13 de março, no Centro Pastoral das Fontinhas, e o programa é adiantado ao Igreja Açores pelo ouvidor Padre Emanuel Valadão. Teremos no primeiro dia, em Família em Debate, será a doutora Piedade Lalanda. Portanto, estamos ainda a tentar confirmar aqui uma outra pessoa para falar sobre a relação de pais e filhos. A doutora Piedade Lalanda vai falar sobre os novos desafios na família. E depois do segundo dia será um pouco, portanto, o que a Igreja também tem a dizer sobre esta problemática da família, esta família que vive situações assim bastante fraturantes hoje. E será o Padre Júlio Rocha, que de certa forma vai dar um bocadinho este pensamento da Igreja, portanto, e a resposta da Igreja face à questão familiar de hoje. E no terceiro dia teremos o Frei Bento Domingos, que vai nos falar um pouco sobre aquilo que, ao fim e ao cabo, que a família também significa, esta beleza. As inscrições para o encontro na Paróquia das Fontinhas devem ser formalizadas em cada uma das paróquias da ouvidoria até ao final do mês de fevereiro. No próximo dia 27 de fevereiro, na Igreja do Rosário, a Ouvidoria da Lagoa promove mais um encontro formativo no âmbito da Escola de Formação Cristã. O padre Nuno Maiato elogiou a forte participação nos 2 encontros que já decorreram. Temos tido uma participação acima das expectativas, portanto tivemos um pouco mais de 100 inscritos e estamos em cada sessão, portanto nem toda a gente está presente, mas temos rondado sempre cerca de 80 participantes por sessão da Escola de Formação.
Este terceiro encontro terá como tema os leigos e a educação de todos à santidade, conduzido pelo casal Gabriela e António Conotilho. O quarto encontro vai ter lugar a 26 de março no Livramento. Mas esta escola de ouvidoria não é propriamente novidade na Lagoa. Antes da Diocese dar esta orientação da Escola de Formação Cristã, já tivemos uma Escola de Formação Cristã a funcionar aqui durante 3 anos. E depois a participação cresceu bastante e fizemos uma pausa. E agora, portanto, segundo a orientação da Diocese, retomamos a escola e, de facto, temos tido uma excelente participação. Os encontros mensais decorriam entre 2012 e 2015 e a participação foi decrescendo. Agora, com a reativação dos encontros, a participação de mais de 80 cristãos em cada sessão é uma agradável surpresa. Está na ordem do dia. O Papa Francisco convocou os líderes mundiais católicos para uma cimeira inédita sobre os abusos sexuais que mancham a história da Igreja no mundo. Neste contexto, temos não um, mas 2 convidados nesta edição do Igreja Açores. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o psicólogo Márcio Linhares, que vai conversar connosco sobre a questão da pedofilia do ponto de vista da psicologia, consequências e acompanhamentos necessários às vítimas e o perfil do agressor e também da vítima e também o acompanhamento do próprio agressor. Olá, Márcio, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Olá. Obrigada por aceitar este convite. Obrigado por convite. Estávamos aqui a falar antes de começarmos a nossa entrevista com os microfones efetivamente ligados, estávamos a falar de que já se começa a dar, inclusivamente na região, passos neste sentido. Portanto, já há psicólogos designados para o acompanhamento das vítimas, para o acompanhamento específico também dos agressores. Isto era tudo muito utópico, agora começa a tomar forma, começa a ser mais concreto. Sentes isso? Sim, é um assunto que cada vez se fala mais, não é? Já começa a ser bastante quebrado o tabu. Há cada vez uma maior intervenção, até por parte das CPCJs, também do Ministério Público, da perspectiva da Justiça, e é claro que julgo que a saúde não se pode escusar do seu papel e, portanto, naquilo que é o acompanhamento às vítimas de abuso sexual, mas também aos agressores, aquilo que é possível fazer para não haver reincidência, tem que ser feito e, portanto, já vão sendo tomadas algumas medidas importantes. Há aqui um lado racional que é preciso ter nesta questão de trabalhar a reincidência. Nós, como pais, temos, se calhar, uma visão um bocadinho radical no que toca aos crimes de pedofilia, nós e toda a sociedade, inclusivamente quem não tem filhos, mas este acompanhamento do agressor pode ser mal visto pela sociedade muitas vezes, mas ele é necessário. Pois, e não estamos a falar de nada muito radical. Como é que é feito este acompanhamento do agressor? Esse acompanhamento, aquilo que está preconizado em termos de tratamento, bem, quero fazer ressalva aqui que não é a minha área específica de intervenção, nem tenho formação aprofundada nesta área em particular, mas daquilo que é do meu conhecimento, há uma perspectiva de acompanhamento psicoterapêutico e, portanto, de procurar, através do apoio que é dado, ajudar a que os agressores reestruturem alguns dos pensamentos que estão associados aos seus comportamentos e, portanto, por vezes até, portanto, há alguns agressores, algumas pessoas que têm transtorno de pedofilia que têm a crença de que as crianças desejam o contacto, que de certa forma são aliciados pelas crianças ou pelos jovens com quem procuram ter contatos sexuais e, portanto, este tipo de crenças tem que ser trabalhado e é trabalhado do ponto de vista psicoterapêutico. O trabalho também em termos da sua própria inserção social, de terem comportamentos mais ajustados, de inibirem as suas pulsões, os impulsos que têm para passarem ao ato e, portanto, há todo um trabalho do ponto de vista psicoterapêutico e também há respostas
em termos de intervenção farmacológica, com medicação, que pode ajudar na perspectiva de diminuir o desejo sexual e, portanto, de certa forma, também por essa via reduzir a probabilidade de eles passarem ao ato e de passarem a uma situação de abuso. O que não quer dizer que deixem de ter o desejo ou deixem de pensar em poder ter relações, mas aprenderem... Fisicamente estão mais controlados, fisicamente. Física e psicologicamente, aprenderem estratégias para conseguirem controlar esse tipo de impulsos e de passar ao ato, portanto, passar à ação em relação a eles. Ao crime, sim. Márcio, esta é talvez a pergunta que lhe devem fazer mais vezes a si e a todos os psicólogos que de alguma forma lidam com estas questões. Há cura? Isto trata-se de uma questão de cura? Aquilo que em princípio acontece na maior parte dos casos é que se trata de uma condição crónica, ou seja, em princípio quem tem esse tipo de pensamentos, esse tipo de orientação de impulso, não vai deixar de tê-los, não vai deixar de ter esses pensamentos, esses impulsos, esses desejos. Pode aprender a lidar com eles e a viver com eles de uma forma que seja socialmente ajustada, ou seja, não passando ao ato. Mas no momento atual do estado da ciência e daquilo que é possível fazer, não se encontrou ainda cura, portanto uma pílula mágica que as pessoas tomem e que a partir daquele momento deixem de ter esse tipo de impulsos. De que perfis estamos a falar? Pode-se traçar um perfil de um violador / pedófilo, porque estamos a falar de pedofilia, mas o que não falta na nossa sociedade também são violações, mesmo que não sejam com crianças. Pois, aqui estamos a falar de um caso específico, uma área específica em termos do desejo sexual, de ter relações sexuais com menores, portanto aquilo que está descrito em termos de diagnóstico é com menores de 13 anos, a lei refere-se, salvo erro, menores de 14 portanto a principal característica é esta, portanto, é haver o desejo, haver pensamentos ou desejo em ter contato, em olhar, em tocar, etc. A outra característica é a questão da passagem ao ato, não é? Porque pode haver os pensamentos, os desejos e não haver, e neste caso não há critério para diagnóstico. A pessoa pode ter pensamentos relacionados com pedofilia, mas não passando ao acto, ou não tendo sofrimento, não é sinalizado, ou não tendo sofrimento pessoal, não é? Que a pessoa reconheça que não quer ter aqueles pensamentos, ou acha que eles são errados, ou sente culpa, etc. Portanto, aí também não há diagnóstico. Alguém que procure ajuda neste estádio? Bem, eu suponho que sim. Eu pessoalmente nunca... Mas tem conhecimento de alguém, de casos de alguém que começou a perceber que tinha este tipo de impulsos e que procurou imediatamente ajuda antes que... Pessoalmente não tenho conhecimento. É um bocadinho utópico, talvez. Não necessariamente. É claro, estamos aqui a falar de uma gama muito variada de comportamentos que são possíveis, não é? E, portanto, há pessoas que provavelmente não têm qualquer tipo de pejo ou de culpa, não é? Principalmente em situações em que há uma associação até com personalidades antissociais ou psicopáticas, em que não têm peso, esse tipo de comportamentos para elas e, portanto, não lhes causa sofrimento o facto de poderem estar a causar sofrimento aos outros, como certamente haverá pessoas que têm sofrimento e lhes custa poderem perceber que o tipo de pensamentos que estão a ter não são adequados, não são ajustados. Sentirem-se mal com eles. Sim. Como é que psicologicamente se consegue identificar antes de que o crime seja cometido? É possível para um psicólogo identificar alguém que tenha este tipo de tendências sem que ela o manifeste e que o diga? Há padrões, há comportamentos padrão. É muito difícil. É muito difícil. A questão aqui é o detectar antes de que aconteça, não é? Conseguir perceber antes que aconteça. E isto é muito difícil, até porque... A prevenção é difícil neste contexto.
É possível fazer prevenção, é possível ir procurando sensibilizar as crianças para os comportamentos, as situações que podem ocorrer, portanto, para pedirem ajuda ou manterem-se seguras em relação a certas situações. Mostrar-lhes o que é normal e o que não é normal. E até podemos falar um bocadinho mais sobre isso em particular, mas é possível também para os pais, por exemplo, estarem alerta para certo tipo de situações, não é? Por exemplo, situações em que os seus filhos vão passar tempo fora da sua supervisão, não é? Vão passar noites à casa de outras pessoas, portanto, terem a casa de amigos, etc., não é? Ou em viagens de turma, de desporto, ou disto ou daquilo outro. E, portanto, procurarem ter alguma atenção, saber com quem é que é, se conhecem as pessoas e portanto, ser dentro da sua rede de confiança e em situações que possam prevenir ao máximo que as crianças estejam numa situação de 1 para 1 com um potencial agressor, porque são situações de maior risco. Mas também nós sabemos que, embora toda a prevenção que se possa fazer, sim, os agressores, os abusadores procuram exatamente muitas vezes fazer-se valer da confiança que vão criando, sim, nos espaços onde estão. Normalmente não acontece com uma criança que não é conhecida. Sim, a maior parte das estatísticas que mostram é que cerca de 90% das situações de abuso sexual são com pessoas ou da esfera familiar da criança ou da esfera de conhecimento da família, portanto, conhecidos, amigos, voluntários ou profissionais que trabalham com a criança ao nível desportivo, ao nível de espaços de cuidados, etc. E portanto são pessoas conhecidas. A questão, o mito do estranho perigoso, não é? Não entres no carro com estranhos ou não aceites bombons de estranhos, etc. É sempre uma recomendação útil, não vamos por outra parte. Mas o principal perigo não é só esse. No caso da pedofilia em concreto, a grande parte das situações de abuso são com pessoas conhecidas. E, portanto, e os abusadores procuram usar dessa confiança para se aproximarem, para irem ganhando espaço, ganhando terreno, para poderem depois fazer, portanto, abusar da criança. Márcio, uma questão importante é a relação entre pais e filhos e os pais conseguirem ter a relação de abertura suficiente para terem a certeza que, se houver algum problema com o filho, ele vai contar. Isso muitas das vezes é esta a principal barreira. É a criança conseguir contar aos pais alguma coisa que a está eventualmente a incomodar, mesmo que não seja uma violação consumada, que sejam... o que é que estamos a fazer mal, nós enquanto pais? O que é que podemos fazer bem? Indo por aí, até uma das coisas que é recomendada é exatamente procurar educar as crianças no sentido de elas confiarem nos seus instintos, ou seja, de confiarem naquele friozinho na barriga, de quando alguma coisa não está a correr bem do ponto de vista da relação, que há qualquer coisa que estão a fazer ou que estão a tentar fazer com elas que as deixa desconfortáveis, não é? E elas percebem isso muitas vezes. Às vezes mesmo crianças mais pequenas percebem quando é que um beijinho, ou um abraço, ou uma carícia é feito num contexto em que elas se sentem confortáveis e é agradável, e quando são situações em que elas sentem tal frisinho na barriga e que de qualquer coisa que não está, que as incomoda. E portanto é uma das coisas que se recomenda, é os pais falarem com eles sobre isso, que quando eles se sentirem desconfortáveis, quando se sentirem aquele mal-estar, que eles confiem nisso e que hajam mediante isso. Que, em segundo lugar, outra das coisas que é recomendável é identificar adultos de segurança na família, na escola, falar com elas sobre quais são as pessoas em quem tu confias mais, ou quem podias confiar se precisares de contar uma coisa que te está a incomodar. Contar um segredo, ou uma coisa que alguém te fez, ou que alguém te magoou. Isto não só em relação à questão do abuso sexual, mas, por exemplo, em relação ao bullying também, que tanto se fala, e que muitas vezes não é referido pelos filhos perante os pais, portanto, guardam o segredo, ou não.
tem receio de falar ou sentem embaraço, e portanto há várias situações no dia-a-dia da criança que podem às vezes surgir. É difícil dizer aos pais, mas pode ser mais fácil dizer a um tio ou dizer a um irmão mais velho, e haver aqui esta ponte entre pais e filhos que se calhar não é uma relação propriamente direta, mas que há ali um enviesamento que acaba por ser benéfico. E dos pais conversarem sobre isso com quem é que tu podias, se passares por uma situação, com quem é que tu gostavas de falar, qual é a pessoa que te sentes mais à vontade na escola, qual é que a pessoa que te sentes mais à vontade em casa, então se acontecer alguma coisa assim, ou assado, podes falar com... e promover uma cultura todos os segredos podem ser contados. Porque isto também às vezes é um dos engodos dos abusadores, é irem... de segredo em segredo, portanto, vão formando pequenas alianças, primeiro com uma pequena transgressãozinha por aqui ou por ali que fazem com a criança, e não se conta nada ao pai, não se conta nada à mãe, que eu te dei o chocolate, que eu te dei isso, aquilo, e portanto vão criando alianças com pequenos segredos, coisas à partida inocentes, mas que depois vão criando de certa forma uma cultura de segredo, não é? Para incluir depois o ato em si. E discutindo com a criança nesse sentido que todos os segredos podem ser contados, que elas podem contar coisas que as estejam a incomodar, e se precisarem de ajuda, que ninguém vai brigar com elas por causa disto, não vão ficar zangados com elas por causa disso. É também um aspecto importante da educação que os pais podem ter que escolher. Márcio, já esgotamos o nosso tempo. Mais uma questão só para terminarmos. Depois de acontecer, depois de estar sinalizado, depois dos pais saberem, depois vem um turbilhão de sentimentos, da vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Como é que os pais devem, e a própria vítima devem proceder depois quem é a primeira pessoa a quem devem pedir ajuda? Olha, tratando-se de um crime, eu diria que as autoridades devem ser contatadas, não é? Por exemplo, dirigirem-se ao Ministério Público, ou não é? Dirigirem-se à polícia. Na dúvida, há linhas de apoio para as quais podem contatar a Associação de Apoio à Vítima, a APAV ou SOS Criança, por exemplo. Há associações que estão habituadas, infelizmente, mas é para isso mesmo que elas servem, estão habituadas a lidar com esse tipo de questões, e podem até dar alguma orientação, até que me escape, mas eu diria que, tratando-se de um crime, dirigirem-se à Justiça, portanto ao Ministério Público, à PSP, seja à Polícia Judiciária. Seja com que agressor for, não é? Seja com que agressor for. É sempre crime. E esta é uma situação... Já foi alguma vez uma violação, uma situação reversível? É fato? Ou isto... os danos causados numa vítima, psicologicamente, são reversíveis? Alguém volta a curar-se disto? Sim. A curar-se, diria que sim. Eu acho que não reformulei esta pergunta da forma... O reversível não. O que é que quer dizer com isto? Sim, reversível... Alguém que... Há eventos na vida, e agora me falando só apenas numa situação de violação, há eventos na vida que são marcantes e portanto as marcas vão ficar, não é? Mas é possível seguir a vida e conseguir deixar isto ficar no passado e ter uma vida normal, ou aquilo vai acompanhar sempre? É possível. Eu faço uma comparação, às vezes as comparações podem ser um bocadinho ingratas, isso é um bocadinho redutoras, mas com as feridas físicas, não é? As feridas psicológicas, no meu entender, em certos aspectos podem ser um bocadinho semelhantes às feridas físicas. A ferida física, às vezes, requer um tratamento, não é? Dói muito ali no início, requer um tratamento, requer que se desinfete, requer que se tirem ali possíveis não é? Bactérias ou alimentos vai voltar a infectar, vai voltar a desinfetar. E, portanto, com certos eventos de vida há sentimentos, emoções, pensamentos que ficam presentes e que estão relacionados com aquela ferida, com aquele trauma, que se não forem abordados vão continuar ali a infectar, vão continuar a causar dano, e podem até piorar a ferida. Principalmente na esfera sexual. É mais afetada? Principalmente na esfera sexual. Há vários eventos que
podem ser traumáticos, mas a esfera sexual é certamente uma delas. A violência, a agressão sexual também, não só, mas a agressão física e a confiança e o dar-se em termos de relações interpessoais também é bastante afetado. Também pode ser bastante afetado. É claro que há aqui um aspecto também do tempo, da intensidade, da duração do abuso, não é? Portanto, o tipo de contacto que é feito é natural que, por exemplo, uma exposição a pornografia ou elementos pornográficos, não é? Que também é considerado crime, não vai provavelmente ter um impacto tão grande como alguém que é repetidamente vítima de abuso sexual com penetração durante 5, 10 anos. Não é? E, portanto, naturalmente, são situações que, à partida, terão um impacto diferente e vão causar danos mais duradouros. O facto de ser mais permanente e mais duradouro também o abuso. E, portanto, há também essas condicionantes. Márcio Linhares, o nosso tempo voa. Vamos também ter neste espaço de entrevista mais um convidado. Obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. Mais uma vez, e nós despedimos-nos do Márcio, mas vamos ter mais um convidado neste estúdio. Também está connosco neste espaço de entrevista o padre José Júlio Rocha, professor de Teologia Moral no Seminário Episcopal de Angra e colaborador ativo no Igreja Açores, muito ativo. Obrigada por estar connosco, padre Júlio. Bom dia. A última conversa que tivemos sobre este assunto adiantou temer pela situação agravar-se e confirma-se, não é? As expectativas. O Papa Francisco convocou os líderes católicos para uma cimeira inédita. Estão a debater as questões da pedofilia na Igreja. Da última vez que cá esteve dizia que temia que as coisas que ainda viriam mais coisas à luz do dia, e isto confirmou-se. Confirmou-se, e agora com esta cimeira certamente vão aparecer mais casos, porque agora é para desenterrar tudo o que se puder desenterrar. Tirar todos os esqueletos do armário. Exatamente. Esta cimeira marca um antes e um depois na história da Igreja. Ainda ontem eu ouvi uma entrevista de um jornalista que se ocupa de questões religiosas, de questões da Igreja, o António Marujo. Ele dizia que esta é a maior crise da história da Igreja depois da reforma que dividiu a Igreja a meio no século XVI. E, portanto, é claro que é muito grave o que está a acontecer. É inimaginável que, quer dizer, uma pessoa sofrer de perturbações sexuais, que entre a pedofilia é uma coisa grave, é uma doença, se praticar um crime, mas uma outra coisa que achei arrepiante é existirem autênticos grupos mafiosos, digamos assim, como aconteceu nos Estados Unidos, organizados de padres para abusarem de crianças. E isto torna a situação relativamente monstruosa. Relativamente, não, absolutamente monstruosa. E é perante isto que nós temos que discutir muitas coisas. Esta cimeira, para já, começa pela escuta das vítimas, para que os 190 membros da cimeira, quase todos eles, ou a maior parte deles, presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, possam tomar consciência e tomar medidas, ir às causas e fazer desenterrar todos os esqueletos, como disse, que têm que aparecer. E vai aparecer muito mais. A situação não se agravou. Não é que tenha acontecido mais casos, ou muitos mais casos, mas o facto é que a situação agravou-se no sentido de que foram descobertos. Que estavam guardados. E vão continuar a ser descobertos certamente mais casos. Isso não tínhamos dúvida, porque ainda, com certeza, há muito para descobrir. Esta cimeira é a prova de que, para o Papa Francisco, há tolerância zero. Há tolerância zero, mas vai ter que ser cumprido tudo o que for decidido aqui. Porque isso é uma mudança radical na estrutura da Igreja. O silêncio, que foi a norma até agora,
não pode continuar a existir. Não pode continuar a existir encobrimentos, não podem continuar a existir lobbies, e inclusivamente agora apareceu um livro que foi estrategicamente publicado no dia em que começava esta cimeira, que era o livro de Frédéric Martel sobre a homossexualidade no Vaticano. Já vi a notícia, mas ainda não... É um livro bastante enviesado, bastante propagandista, de alguém que quer alguma vingança, e portanto vê-se que não é um livro para tomar a sério. Mas, no entanto, há umas verdades que estão lá que nos assustam. Ele diz lá, julgo que é uma meia-verdade, que 80% dos padres que trabalham no Vaticano são homossexuais. A homossexualidade não é em si e per se uma questão, um problema social, claro, mas o facto de, e isto é relevante e temos que ter isso em conta, que o homossexual não é um criminoso de maneira nenhuma, já um pedófilo, mas o viver o celibato é uma questão que a mim sempre me intrigou. O viver o celibato para uma pessoa que vive a condição homossexual, que está sempre junto com pessoas do mesmo sexo por quem tem sente atração, etc, etc. Como é os seminários, como são as casas sacerdotais, como são os locais de trabalho onde estão. É muito mais difícil do que para uma pessoa heterossexual. E, portanto, eu julgo que, imagino que um heterossexual viver sempre entre mulheres vai ter muito mais dificuldade. A ocasião faz o ladrão, brinquemos, apesar de ser um assunto sério. E o facto é que a grande maioria, mais do dobro dos casos de pedofilia, são pedofilia homossexual. Não quero fazer nenhuma conexão. Não há distinção, sim, o crime é igual. De uma com a outra. Mas, tendo em conta que o celibato é uma proposta cristã para os sacerdotes católicos, de rito latino, nós temos que perceber que todas as pessoas são sexuadas e os padres, pela sua promessa de celibato, não deixam de ser pessoas sexuadas e de viverem a sua sexualidade. Agora, uma das coisas que é fundamental e que está aqui nos 21 pontos bem clara é uma triagem sobre os motivos que levam uma pessoa a seguir o celibato. Temos que ver, que estudar, que rever toda a questão do celibato também. Porque o celibato é uma coisa boa em si, mas é difícil de viver e tem que se viver no sentido de a nossa sexualidade ser uma oblação. E a sexualidade é uma energia, e uma energia que não se pode tapar, fechar. E, portanto, que pode aparecer mais tarde. O fazer uma represa à energia da sexualidade é o mesmo que arrebentar uma bomba dentro de uma caixa de fósforos. E, portanto, vai explodir para algum lado, se não for bem conduzida. E isso muitas vezes gera quistos dentro das pessoas, perturbações sexuais dentro das pessoas, que se vê muitas vezes no celibato uma espécie de refúgio. E aí temos que fazer uma triagem. O celibato é uma das coisas que deve ser discutida. A questão do silêncio. Quando há impulsos sexuais, um sacerdote não vai pedir ajuda psicológica normalmente. Normalmente, muitas vezes não vai, porque se sente protegido ou vive o drama muito pessoal. Muitas vezes vive-se uma vida dupla. E tudo isso, tanto na homossexualidade como na heterossexualidade, e tudo isso são questões que têm que ser. O celibato tem que ser estudado novamente. E a Igreja quer estudar o celibato novamente? Grande parte da Igreja quer estudar o celibato. O Papa Francisco quer estudar o celibato. Inclusivamente quer estudar, não quer suprimir o celibato. O celibato nunca será suprimido. Pode eventualmente haver a possibilidade de pessoas casadas virem a ser padres. Portanto, padres já casados. E isto é uma coisa que eu Mas ser o celibato uma opção? Ser o celibato uma opção. Seria o celibato uma opção a partir de uma certa altura, mas elevando sempre o valor do celibato pelo reino dos céus. Portanto, o celibato por uma causa. O celibato não existe per se em si, porque o sexo é mau e porque etc, etc, mas por uma causa maior, por um ideal pelo qual a gente dá a vida. Ora, se não conseguimos viver esse ideal, o celibato é um entrave.
E há dias e dias, há situações e situações, há situações de solidão, há situações em que um padre, muitas vezes, eu sou professor de seminário e vivo no seminário há muito tempo, e muitas vezes percebo que dentro do seminário existe uma espécie de estufa em que nem os professores ou o corpo docente, nem os próprios conseguem perceber e vivem relativamente confortáveis numa situação em que determinadas vivências da sexualidade não agridem. Quando sai na solidão, na vida selvagem do mundo, aí podem aparecer problemas de orientação, não só de orientação sexual, mas também inclusivamente de perturbações sexuais. E depois pode eventualmente aparecer a questão da pedofilia, e tudo isto temos que perceber que não pode ficar por aqui. Esta cimeira terá uma importância enorme, espero bem que sim. Faz parte da história da Igreja. Já. Faz parte da história da Igreja. É um dos acontecimentos da história da Igreja, de grande coragem, mas também impulsionada pelos factos. Quer dizer, não se podia fazer outra coisa. Já não se podia tapar mais, já não se podia fazer mais. O Papa Francisco tem sido impecável nesse aspecto, apesar de receber acusações daqui e dali, tem sido impecável nesse aspecto. Eu espero bem que todos esses 21 pontos sejam levados muito a sério e que haja normativas para seminários, para dioceses, para tudo aquilo que envolve o clero, poder purificar-se de toda esta mancha grave que a Igreja se... E acha que os líderes católicos mundiais, por si só, e reunidos nessa cimeira, sem ajuda de outros profissionais e outros técnicos, conseguem ter... Não, claro que não. É preciso ajuda de psicólogos, é preciso... E aqui fala-se imensamente... É um trabalho social. De imensas... Uma gama imensa de profissões e que se deve colocar isso, porque a Igreja não são os padres. Vá lá. Isto não é um problema eminentemente da Igreja, é um problema eminentemente do clero, que é a Igreja, e que é a parte mais visível da Igreja. Mas nem por isso é a parte mais importante da Igreja. A parte mais importante da Igreja são os leigos, que muitas vezes têm uma voz muito, muito reduzida, infelizmente, dentro da Igreja. E é preciso ouvir os leigos também nisso. É preciso ouvir os leigos e as pessoas que têm experiência, muito mais experiência nesse aspecto da psicologia social e da sociologia do que nós, para nos darem orientações, portanto, para nós seguirmos o nosso caminho. Gostava de, apenas para terminar... Estamos a terminar mesmo. Apenas para terminar, de referir o trabalho dos meios de comunicação social que tem sido, tem sido importante, mas há aqui uma coisa que o Observador, que é um jornal digital, propôs, que era abusos sexuais na Igreja. Conte-nos a sua história. Isto é um pau de dois bicos, porque o Observador propõe que pessoas revelem casos em que viveram e eventualmente tenham sido vítimas de pedofilia e promete-lhes o anonimato Observador se quiserem. Que as vítimas têm que... É ao Observador que as vítimas querem contar com a sua história. O jornal, o Observador, quer fazer o mesmo... Esta premissa por si só já não está propriamente correta. Exato. É o Observador que quer fazer o trabalho. Em princípio até pode estar correta, tendo em conta que ninguém tomava a iniciativa. É claro que a Igreja agora toma a iniciativa. E o Ministério Público também. Mas o Ministério Público, claro. Mas o Ministério Público não toma a iniciativa. O Ministério Público recebe e desenvolve os processos. Agora, a Igreja pode tomar a iniciativa e querer esconder. Espero que agora, daqui para a frente, nunca mais aconteça. Agora, nos Estados Unidos, grande parte foi a comunicação social que trouxe de cima isto. Agora, tem que ser bom jornalismo. Tem que ser um jornalismo bem tratado e à procura da verdade e não deitar nomes cá para fora, porque isso pode parecer uma caça às bruxas e já houve pessoas inocentes cujo nome foi sujo na lama para o resto da sua vida sem culpa nenhuma. É preciso também ver isso, que a esmagadora maioria do clero, dos padres, nunca cometeu crimes de pedofilia, nem nunca soube de casos e soube por ouvir, e o por ouvir
Também é muito perigoso. Ouvi dizer, o ouvi dizer, lá para eu ter ouvido dizer, não vou fazer queixa, sem saber se há fundamento ou não. Portanto, é preciso também não haver uma caça às bruxas, como disse. E pelo justo, pelo pecador não pagar o justo. O justo não paga pelo pecador, exatamente, não deve pagar. E, portanto, todos estamos a pagar. Eu próprio já ouvi uma conversa de passagem numa das ruas da nossa cidade, uma senhora a dizer a um homem, eu nem sequer reparei quem era, aquele senhor é padre. E o homem virou-se, e eu fui bastante alívio, são todos pedófilos. É isto que não se pode chegar. Não se pode. Padre José Júlio, de uma forma muito sucinta, o que é que gostava que saísse desta cimeira? De uma forma mesmo gostava sucinta. Que saísse uma atitude fundamental de purificar e de tentar, uma coisa que não vai acabar tão depressa, tentar acabar com isso o mais rapidamente possível. Que nesse aspecto sejam intransigentes e, como as manifestações que estão a haver em Roma dizem muitas vezes, tolerância zero. Tolerância zero é a primeira coisa. Escutar, haver um espaço para escutar as vítimas, haver triagem nos seminários, nas escolas católicas e em todas essas situações, para que quem for ordenado padre não vá com a sexualidade mal resolvida, e que se reveja, ou que se estude tudo o que se disse e o que se escreveu sobre o celibato, se purifiquem as intenções e se faça alguma coisa para que o celibato volte a ser encarado como uma forma de viver justa e equilibrada. Padre José Júlio, terminamos desta forma, que é a mais equilibrada para terminarmos a nossa conversa. Obrigada por ter vindo mais uma vez aos nossos microfones. Obrigado e boa tarde. É sempre um prazer conversar consigo. Na próxima semana temos mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.